Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa última aula do nosso curso de História Moderna. Na aula anterior, tratamos do período do terror, do momento mais dramático da República Francesa, 1793 e 94. Nesta, terminaremos o período da Revolução Francesa segundo a sua cronologia mais tradicional, 1799, e falaremos de algumas interpretações da Revolução ela mesma. Bem, em julho de 1794, um grupo de descontentes com Robespierre e as medidas excessivas do terror por ele e por seus séculos perpetrado, eh, derrubou o líder do Comitê de Salvação Pública e iniciou um processo de reversão de várias políticas que tinham sido adotadas por esse grupo mais radical. Esses que se revoltaram, o SPF, ficaram conhecidos como termidorianos, mas não era um grupo nada homogêneo. Havia membros desses termidorianos que eram, digamos, favoráveis a uma política mais radical, tinham, enfim, visto no Robespierre um exagero, e outros mais centristas, vamos dizer assim, ainda que todos fossem propriamente favoráveis à Revolução e à República. Não havia ali, digamos, restauracionistas ou monarquistas. Bem, derrubado Robespierre, inicia-se o que chamamos de Convenção Termidoriana, que durou 15 meses, de julho de 94 a outubro de 95. Durante esse período, os termidorianos fizeram uma série de reformas, várias modificações na política francesa que foram de relativo sucesso. Reverteram a política do terror, defenderam com sucesso a república, tanto de excessos das massas populares, sans-culottes, de inspiração jacobina, quanto de movimentos monarquistas. Conseguiram celebrar a paz com alguns inimigos e, finalmente, elaboraram uma outra Constituição, uma de 1795. Durante o período do terror, foi elaborada uma Constituição de 1793, mas que acabou não entrando em vigor por conta do período de exceção. Bem, vamos iniciar aí falando do desmantelamento do terror e do combate às facções, tanto jacobina quanto monarquista. Bem, para liquidar com o terror, os termidorianos fizeram uma série de alterações na estrutura do Estado, né? Primeiro, esvaziaram o Comitê de Salvação Pública, que foi, digamos, transformou em sinônimo aí, né, da política terrorista, diminuiu vários dos seus poderes extraordinários e renovou com mais frequência, né, estabeleceu uma renovação mais frequente dos membros desse comitê. Ao mesmo tempo, aumentaram os poderes de um outro comitê da convenção, mais identificados com os termidorianos, o Comitê de Segurança. Também liberaram vários presos que estavam, né, enfim, esperando o julgamento, que haviam sido enquadrados como suspeitos em Paris e em várias outras regiões da França. Igualmente, suspenderam as leis de junho de 94, que tinham criado aquele grande terror que eu mencionei. Suspenderam as leis de censura que tinham sido passadas no período jacobino, do terror jacobino, muitas direcionadas à atuação de jornais considerados contra-revolucionários ou monarquistas, como também aboliram todo o tabelamento de preços, o máximo geral, e, finalmente, para tentar restabelecer a legitimidade do regime, reconvocaram vários dos girondinos que haviam sido expurgados em 93, em meados de 93. Esse movimento de reversão do terror levou, por sua vez, outro movimento chamado de terror branco. O terror branco foi bem menor em escala, suas vítimas geraram em torno de 2.000 pessoas assassinadas, mas foram, digamos assim, a desforra, pode ser explicado, né, como a desforra dos perseguidos durante o período jacobino. Então, esses suspeitos que foram libertos das cadeias, né, então exerceram a sua vingança contra aqueles perseguidores de honra, assim, né? Portanto, não foi um movimento como o terror jacobino dirigido pelo Estado, né, mas um movimento difuso, liderado pelas pessoas, né, pelos particulares que, depois de
se verem livres, foram atrás daqueles que os tinham perseguido, né. Essa primeira movimentação política de desmantelar o terror, foi, em geral, né, unânime. Então, tanto grupos da montanha quanto da planície, entendiam que era fundamental acabar com o terror, né. Mas depois, de desmantelar essas várias medidas, começaram a aparecer fissuras entre os termidorianos. Isso principalmente por conta da reversão da política econômica do terror a de tabelamento de preços. A montanha, que tinha, digamos assim, entre seus apoiadores, né, os mais pobres de Paris, se viu pressionada por esse grupo a atuar para novamente aliviar a situação dessas massas populares de Paris. Esses grupos, inclusive, chegaram a invadir o Palácio das Tulherias em duas ocasiões, pedindo o tabelamento de preços, às vezes até mesmo pão de graça, e o início da validade, vamos dizer assim, da Constituição de 93, ou seja, que ela entrasse em vigor. Nessas duas ocasiões, diferentemente de momentos, né, de 89 até então, os deputados, ao invés de ceder, mantiveram-se firmes, não deram o que as populações, né, o que esses pobres de Paris desejavam e, mais do que isso, reagiram com força, incluindo, na segunda invasão que ocorreu das Tulherias, que ocorreu em maio de 1795. A própria montanha que apoiou essa invasão chegou a ser perseguida. Então, dessa vez, né, os girondinos voltaram e também tiveram seu momento de desforra contra a montanha, utilizando então, né, esse fato de terem apoiado a invasão da convenção, como pretexto para expurgar esse grupo, ah, enfim, dessa instituição política. A partir de meados de 95, portanto, os populares de Paris, os jacobinos, Montanha, os engagés, os mais radicais, começam a minguar em importância política, vão se retraindo e deixam de ser uma ameaça importante, né, ao regime. Ah, Contudo, não foram só os jacobinos, os radicais, que ameaçaram o regime. Também a direita, vamos dizer assim, né, os monarquistas restauracionistas tentaram, em mais de uma ocasião, usar a força para restaurar a monarquia. Esse movimento dos monarquistas foi, digamos, fortalecido pelo que se observava na França nesse momento, né, da Convenção Termidoriana, um relaxamento contra os grupos conservadores e uma perseguição aos grupos mais radicais. Então, observando esse panorama, muitos monarquistas acreditaram que ali seria o período ou o momento ideal para intervirem e tentarem modificar a situação política. Até a morte do filho de Luís XVI, em meados de 1795, os monarquistas estavam se encaminhando para uma atuação dentro das regras do jogo, dentro das instituições. Estavam se encaminhando, portanto, para se organizarem politicamente, defender seus pontos de vista na imprensa e, por meio das eleições, ganharem maioria na convenção. Contudo, a morte do filho de Luís XVI acabou precipitando as coisas. E o irmão de Luís XVI, que herdou o título de Luís XVIII, né, o título de rei no exílio, vamos dizer assim, né, como Luís XVIII, acabou, digamos, exacerbando os ânimos e conclamando os monarquistas a uma ação decisiva contra a República. Então, ao invés de enfim, apoiar o movimento, né, muitos acreditavam ser o melhor, jogar nas regras do jogo, ganhar as eleições e de dentro, né, destruir a República, ele conclama os seus apoiadores a revolta aberta. Duas tentativas, então, são feitas. Uma em julho de 95, na Vendéia, que é rapidamente esmagado, e outro em outubro de 95, em Paris. Mas nenhuma das duas revoltas tem qualquer sucesso e, pelo contrário, acaba, digamos, manchando, né, a imagem dos monarquistas,
vão ter, digamos, vão sofrer um revés, né, nessa tática primeira lá de tentar as eleições, né, vão sofrer um pouquinho eleitoralmente por um tempo. Mas, ainda assim, mais adiante, no período do diretório, veremos, voltarão à carga para tentar eh, tomar o poder. Bem, essa foi a parte de desmantelar o terror e sufocar os inimigos, né? Então, os termidorianos, apesar de seus, né, instabilidade interna causada com a queda de Robespierre, conseguiram, né, segurar as pontas, destruir os seus inimigos, as facções contrárias à República Unitária, e encaminhar, né, a França num rumo de construção institucional, vamos dizer assim. Externamente, os termidorianos também dão os primeiros passos no sentido de aliviar a situação da França no cenário europeu, né. Então eles não só conseguiram pacificar, né, os casos da força internamente, mas também se encaminharam para de paz com os inimigos. E aí, a partir de 1795, alguns países foram saindo dessa primeira coalizão contra a França. E talvez o mais significativo desses tenha sido a Prússia, que foi a primeira grande potência, primeira potência de primeira ordem, assinar um tratado de paz. Né? Mas vários outros países acabaram também aceitando, né, uma paz, ou uma paz branca, uma paz desfavorável com os franceses. Então, o Duque da Toscana, que inclusive era vinculado, né, em termos de família, com a dinastia francesa dos Bourbon. A Holanda foi invadida e as autoridades acabaram cedendo, se transformando em protetorado dos franceses. A Espanha aceitou um tratado de paz relativamente favorável aos franceses e, finalmente, ainda dos Países Baixos, a França anexou parte do seu próprio território à Bélgica. Ou seja, a partir de 95 restam, né, como principais inimigos da França somente a Inglaterra e né, então esses são os únicos de peso, né, que continuam na refrega. E a partir de 95 é que iniciam-se as campanhas mais significativas dos franceses no sentido da expansão, campanha italiana, campanha pelo Reno, que vai botar muita pressão sobre a Áustria, vai acabar também levando a Áustria a, a negociar uma paz em 95, mas já no contexto do direto. Bem, a, a obra máxima dos termidorianos, em termos institucionais, e que mostra várias das ideias, né, das quais eles estavam embebidos, esse grupo mais ao centro, né, da política francesa, que restou, né, que vamos dizer assim, a direita, os monarquistas foram suprimidos, a esquerda, os jacobinos também foram suprimidos, então resta um grande centrão, vamos dizer assim. Né? Esse grupo mais centrista, né, da planície, de parte dos jacobinos, ah, perceberam, ou melhor, sentaram e analisaram a situação da França em termos de política interna, né, e perceberam a necessidade de alterar várias das instituições que até então existiam, né, partindo não só da experiência da monarquia constitucional, mas também da experiência da Convenção Jacobina e do que esses mais radicais tinham proposto em termos de Constituição, né, que ficou conhecido como Constituição de 1793, a Constituição Jacobina, que era mais radical. Também pararam para refletir sobre a própria experiência dessa convenção como Câmara, né, como basicamente única instituição de poder, etc. E aí, embebidos de ideias do iluminismo, particularmente de Montesquieu, e partindo dessas reflexões, modificaram substancialmente a realidade política francesa. O objetivo deles, nesse processo, foi, nessa reconstrução institucional, foi de dotar a República de estabilidade, impedindo ao mesmo tempo tanto o governo de um só, né, fosse uma monarquia ou uma ditadura, como quase, né, caiu a França sob Robespierre, mas também evitar o governo das massas, né, dessa intervenção contínua dos pobres na condução dos negócios, né? Para esses termidorianos, e isso foi bem claro na Constituição de 95, o governo tinha que ser dirigido pelos melhores. E os melhores para esse pessoal eram os proprietários,
aqueles que tinham alguma propriedade e os mais educados. Então, para eles, somente quem tinha algo a perder, vamos dizer assim, tinha condições de melhor dirigir o Estado, porque pensaria nas próprias, no como impactaria a sua própria vida, né? Ah, a tomar alguma decisão. Então, era necessário dar a esses poder. Mas que não era, de modo algum, um sistema completamente fechado, vamos dizer assim. Né? É, o, o regime estaria aberto sempre, né, com o desenvolvimento do próprio país, ampliação do acesso à educação, a base, né, cada vez maior de novos cidadãos. Então, era um regime que, sendo onde excluía muita gente, mas que formalmente, digamos, em termos teóricos, né, estava aberta a sua, a, ao alargamento, né, do sufrágio com o tempo, né, com o aprofundamento, vamos dizer assim, da civilização. Então, em 1795, com essa nova Constituição, foi estabelecida a divisão entre os cidadãos ativos e passivos, tal como naquela Constituição de 1791, que tinha sido abolida na Constituição de 1793. Além disso, a Constituição de 95 criou uma declaração de deveres do cidadão, né, que deveria ser colocada junto da Declaração de Direitos, colocou uma ênfase na igualdade jurídica entre os cidadãos e não na igualdade social, né, como os jacobinos queriam. Não estabeleceu o direito ao trabalho, nem à assistência social, como na Constituição de 93, e alterou a base da cidadania, ou da soberania, perdão, para a universalidade dos cidadãos, diferente da fórmula anteriormente adotada nas outras constituições de soberania da nação francesa. Então, a soberania estava no corpo de cidadãos ativos, aqueles que, portanto, tinham propriedade e eram educados. Em termos de arquitetura dos poderes, o novo texto claramente se inspirou em Montesquieu e se afastou da tradição revolucionária de 91 e 93, ah, digamos, liquidando com a ideia de unicameralismo, que se inspirava mais na ideia de vontade geral de Rousseau. Então, na Constituição de 95, ficou estabelecido um executivo plural, então, um executivo composto de 5 membros, entendam, para tentar, né, fazer um paralelo. Hoje, o nosso executivo, né, na República Brasileira Contemporânea, está nas mãos de um indivíduo, o presidente da República. Então, nesse caso aqui, ao invés de ter um presidente, tinham 5 diretores, o título dado, que, em conjunto, possuíam poder executivo e nomeavam os ministros. Por que 5 diretores? Né? Porque nessa organização ficaria difícil, né, um único indivíduo tomar o poder. E mais ainda, se estabeleceu que a cada ano um diretor seria substituído. Né? Então, o mandato é de 5 anos, mas a cada ano um desses diretores seria retirado, né, para evitar um encastelamento de um grupo no executivo. O legislativo, por sua vez, ficou dividido em 2 câmaras, uma câmara alta e uma câmara baixa. E essa é a maior expressão do pensamento de Montesquieu. Né? E pela experiência revolucionária até então, uma única câmara expressava a vontade geral e era isso. Né? Se essa vontade geral se expressou dessa maneira, não há revisão, não tem que ter revisão, não tem lógica. Se a convenção, a assembleia, o que é que seja, é a expressão da vontade geral, ao manifestar-se, ela manifesta essa vontade buscando o bem comum e acabou. Né? Revisar, né, é quase ali uma oposição a essa vontade geral. E esses constituintes termidorianos entendem que era, sim, positivo ter uma casa revisora que impediria os excessos. Né? E aí foi estabelecida uma Câmara de 500, chamada Conselho dos 500, e uma Câmara superior, chamada Conselho dos Anciãos, que tinha 250 membros, a metade do Conselho dos 500. Esse Conselho dos 500, a Câmara Baixa, tinha o poder exclusivo de propor as leis, então nenhuma lei poderia começar pela Câmara Alta, enquanto que o Conselho dos Anciãos tinha o poder de vetar as leis aprovadas no Conselho dos 500. A Justiça, por sua vez, não compõe, né, não compõe, não tem um órgão semelhante, né, aos
tanto ao diretório, como o executivo e o legislativo com essas duas câmaras, né? Segue o judiciário uma tradição revolucionária da justiça eleita. Com esse sistema, com essa arquitetura dos poderes, os termidorianos acreditavam que tinham alcançado, então, uma fórmula de sucesso moderada, muito inspirada nos modelos inglês, né, com exceção, evidente, da monarquia. Né? Então, um conselho, um legislativo bicameral, possibilidade de revisão, um executivo plural que impediria a ditadura. Né? Então, um executivo plural impedisse o acúmulo de poderes em um só, com uma casa revisora impedisse os excessos digamos, da Câmara Baixa, né, que representaria o povo. A Constituição, sendo aprovada na Convenção, foi submetida a um referendo popular e foi aprovado por ampla maioria, ainda que a participação tenha sido muitíssimo pequena. Esses deputados, não querendo cometer o mesmo erro que aqueles constituintes de 1791, que aprovaram, né, uma lei que eles não poderiam estar na legislatura seguinte, percebendo que aquilo tinha sido um erro, passam, então, uma lei chamada Lei dos Dois Terços, garantia que 2/3 dos dois conselhos que iam ser formados estariam reservados a deputados constituintes, né, esses de 95. Isso para garantir continuidade e estabilidade. Mas essa lei acabou causando também problemas internos e uma tentativa de golpe pouco tempo depois de iniciado o novo governo. Bem, em outubro de 95, com essa Constituição promulgada e iniciando-se esse novo regime político, tem-se início a fase mais longeva da Revolução, né, que geralmente é meio esquecida, mas tem, digamos, muitas consequências. É um período consequente, muito rico da Revolução, que é o do governo do Diretório. Vai de 95 a 99. Né? Então, vai até o golpe de 18 de maio de 1792. Bem, a primeira ameaça à ordem que foi criada pelo diretório vem do espectro da esquerda e é liderada por um francês chamado Gracchus Babeuf, na chamada Conspiração dos Iguais. O Gracchus Babeuf é considerado um proto-comunista, é assim chamado. Ele era, claro que na época não existia comunismo, né, e nem eles mesmos se chamavam proto-comunistas, né, isso é categorização posterior ao fato. Mas ele era bastante crítico à religião, à ideia de propriedade privada e até mesmo da família nuclear. Os seus textos punham, né, com a superação desses elementos todos, e os seus apoiadores articulam um golpe muito mal, muito mal preparado, por sinal, criam uma rede de conspiradores para tentar um golpe de força no estilo daquele movimento de 10 de agosto de 1792, mas o segredo dessa conspiração vaza e os babovistas rapidamente são presos. O golpe acontece. Né? Essa prisão ocorre no início de 1796. Mais para o final do ano, em setembro, um outro grupo de radicais, com os chamados neo-jacobinos, né, tentaram mais uma vez um golpe e foram identificados com esses babovistas. O golpe também fracassa, eles tentam sublevar, né, amotinar tropas que estavam estacionadas em Paris, não dá certo, são presos, e aí, em setembro, em outubro de 96, são levados a julgamento, vários são mortos, né, desses que tentam o segundo movimento, os que tinham sido presos antes também são levados a julgamento e muitos deles mortos, incluindo o próprio Babeuf, ainda que a morte dele tenha sido posterior, tenha sido só no ano seguinte. Essa conspiração dos iguais não teve, digamos, grande impacto na época. Né? Na verdade, criou uma narrativa política de que a ameaça neo-jacobina era grande, que não era verdade, que os movimentos fracassaram rapidamente, mas assim não teve maiores consequências. Ela ganhou importância por conta dessa caracterização do Babeuf como proto-comunista. Então, e aí quase como, né, uma
é uma pessoa à frente do seu tempo, vamos dizer assim, né, um dos primeiros a pensar aí a abolição da propriedade privada, né, por isso que ganha destaque. Mas, de fato, né, ter chegado perto, tomar o poder, a conspiração dos iguais não chegou. Bem, isso foi em 96 para 97. Em 97 foi a direita, então, que traz problemas, que trouxe problemas para o diretor, né. A direita monarquista retoma a estratégia anterior, antes lá do Luís XVIII conclamá-los, né, revolta, de tomar o poder por dentro. Em abril de 1797, em eleições para a renovação de parte do legislativo, um bloco considerável de moderados, de realistas, tomam, digamos, controle das duas câmaras e começam, então, a tentar levar adiante os seus projetos, dentre eles, né, assim, dentre as medidas tomadas, abolindo, abolindo penas, né, punições aos emigrados, aos padres refratários, e mesmo tentando bloquear financeiramente o diretório de continuar expandindo a França em guerras contínuas, né. Essas medidas causaram grande tensão, como é de se esperar, né, com o executivo, já que se viu privado, né, de financiamento. E aí eh, começaram os próprios diretores a, digamos, verificar, né, quem eram esses líderes, né, de mais, digamos, mais perto. Começaram a olhar de mais perto essas figuras monarquistas, começaram a vigiá-los, espioná-los, e aí então descobriram que um dos líderes, que era o general Pichegru, estava já arquitetando, né, nessa fase avançada, né, de tomada do poder, tendo controlado o legislativo, né, ou grande parte dele, estavam já fazendo um complô para restaurar a monarquia. Inclusive, quem atua muito decisivamente nessa fase é o próprio Napoleão. Então, ficando sabendo desse complô, rapidamente o diretório age e, utilizando o exército, prende vários desses indivíduos, expurga vários deputados, fecha vários dos jornais monarquistas e, depois de fazer esse limpa, vamos dizer assim, de poder, reinstitui várias medidas restritivas contra os monarquistas. Esse movimento se deu, esse golpe, chamado golpe de Frutillar, se deu em setembro de 1797. Tanto no movimento contra a conspiração dos iguais, contra os neojacobinos, contra os radicais da esquerda, quanto no movimento, né, contra os monarquistas, o exército foi fundamental. E aí a gente já observa que esse grupo que estava no poder, esse centrismo, né, esse centro centrista que estava no poder, não tinha muito apoio, nem da esquerda, dos movimentos populares, nem da direita, com os movimentos mais conservadores. Né? Não se apoiava ninguém, se apoiava uma pequena parcela da burguesia, né? Uma pequena parcela do setor mais ilustrado, do setor de parte da classe média alta, né? Que não se identificava nem, né, com essa tradição monarquista francesa e nem com os mais radicais. Então, nós temos Conspiração dos Iguais 96, 97, golpe de Frutillar contra os monarquistas em setembro de 97, e ainda um outro movimento em 97 para 98, que é novamente o retorno dos neojacobinos. Então, os realistas são expurgados, vem as eleições seguintes, os neojacobinos, porque enfim, não há oposição da direita, né, que havia sido expurgados, os neojacobinos, é, nas eleições de 98, estavam num movimento de ascensão, e aí o governo diretório, antes mesmo que esses grupos radicais tomassem posse, tomam medidas para evitar, né, que eles alcançassem os conselhos. É o que é o chamado golpe de 22 floreal. Então, expurgou os monarquistas e expurgou os neojacobinos em 98. E várias, como eu disse, né, em várias dessas fases, desses expurgos, dessas ações contra essas facções, ah, sempre necessitando do exército. E aí, depois desse movimento em 98, alguns, né, alguns desses que estavam no governo, que, enfim, se interessavam pela manutenção
república, mas assim, reformando o regime então existente, entendendo que essas instabilidades eram fruto da própria arquitetura de poderes, da forma como a coisa estava organizada, quis digamos, buscou fazer uma reforma da Constituição aprovada em 95. A grande questão é que, digamos, prevendo, né, essa possibilidade, os constituintes de 95 tinham proibido a reforma da Constituição por um longo período. E aí, esses grupos interessados na reforma começam a conspirar para dar um golpe na Constituição, para reformar. É mais ou menos isso. Esse grupo, liderado pelo Abad Siés, mesmo lá da época dos Estados Gerais, de 1789, se aproximou então digamos, do único elemento, da única instituição que poderia auxiliá-los nesse sentido, que era o exército. E, dentro do exército, aproximaram-se de um dos generais mais prestigiados pelas sucessivas vitórias que tinha alcançado no campo de batalha, na campanha contra a Áustria e outros inimigos, né? Que era Napoleão Bonaparte. Então, eles se aproximam de Napoleão, o Abad Siés alguns outros, né? Propõem o golpe, propõem que ele participasse desse movimento, né, acreditando que eles dirigiriam o processo, e não Napoleão, mas, enfim, acabam dando com os burros na água, né? Em novembro de 1799, Napoleão e os conspiradores do diretório, né, que estavam querendo dar esse golpe, conseguem retirar os parlamentares de Paris, alegando que, ah, alegando que havia uma ameaça iminente dos neojacobinos, e aí levando esses parlamentares para Saint-Cloud, nas imediações de Paris, fazem lá Napoleão, né, e os outros humanos fazem toda uma série de discursos e pedem poderes extraordinários. A coisa quase vai, digamos, quase dá errado para Napoleão e os conspiradores, mas no final de contas esses deputados cedem e entregam poderes extraordinários a rigor temporariamente, mas que nunca foram entregues de volta, né, a Napoleão, a Abad-Siés e a mais um terceiro político, Ducos, que assumiriam então como cônsules da República e teriam poderes para reformar a Constituição, que é o que de fato vem acontecer um pouco depois, né? Que nesse momento, em 99, em novembro de 99, não há o fim da República, né? Não é que começa o Império Napoleônico, começa a Era Napoleônica, mas ainda ainda como uma república, né? Napoleão é um dos três cônsules, mas rapidamente ele consegue concentrar poderes, porque, enfim, ele é o, digamos, o dono da situação, porque eles lideram, né, tem grande prestígio junto ao exército. Considera-se que em 1799 acaba a Revolução Francesa, ainda que esse recorte cronológico seja bastante questionável, né? Então, a rigor, teríamos lá o início da Revolução em maio de 1789, com a convocação dos Estados Gerais, e o fim em novembro de 1799, com o golpe de Napoleão. E por que se considera aqui, né, um dos marcos mais tradicionais? Porque Napoleão, apesar de ser um herdeiro, né, vai modificar completamente digamos, a dinâmica revolucionária, né? Aquele espírito revolucionário, de participação constante da população, das massas populares, começa a arrefecer no diretório, a partir daqui, basicamente se extingue. E Napoleão ah, vai se utilizar da retórica revolucionária para um expansionismo puro e simples, né, em termos militares. Mas, sem sombra de dúvidas, poderíamos estender esse recorte cronológico para 1804, quando Napoleão torna-se imperador e a experiência republicana chega ao fim, né? São recortes possíveis. O mais tradicional é esse, que é, digamos, é a vitória do elemento militar sobre essas outras forças revolucionárias que haviam dirigido o processo até então, né? Então, várias questões começam a se modificar a partir dali, da razão pela qual a gente pode considerar o fim da Revolução Francesa aí, ainda que as consequências da Revolução Francesa permaneçam. Napoleão é fruto dessa revolução, né? E causou muitos problemas para a Europa até sua derrota definitiva em 1815. Então, com isso, nós finalizamos a narrativa da Revolução Francesa. Agora vamos tratar das interpretações, né? A Revolução Francesa é um desses processos
dos mais complexos da história e foi interpretada das mais diferentes maneiras, e ainda é interpretada de diferentes maneiras, por mais diferentes autores. Eu gostaria de trazer aqui para vocês algumas dessas interpretações que considero relevantes. Vamos começar pela interpretação que é mais comum, que está presente nos manuais de história do ensino médio e, né, professores têm que saber, porque, enfim, não só você tem que saber identificar essa interpretação, mas também criticar, né, em termos científicos, o que ela propõe, né, para explicar a revolução. Bem, a interpretação, essa que eu gostaria de iniciar, é a interpretação marxista, que é uma das poucas que se propõe a uma interpretação geral, panorâmica da Revolução, tá? Que coloca, né, num sistema explicativo genérico, né, o que aconteceu. Então, os marxistas interpretam a Revolução Francesa a partir do conceito-chave para Marx, que é a de luta de classes. No segundo esses materialistas histórico-dialéticos, a Revolução foi levada a cabo por uma classe em ascensão, detentora dos meios de produção, contra uma classe em declínio, mas que estava encastelada no poder. Essa classe em ascensão seria a burguesia e essa classe no poder era a nobreza. Então, a burguesia, aqui rompendo contra a nobreza, teria sido, para Marx e os marxistas, inclusive, a primeira classe revolucionária. Então, a ideia para os marxistas é que os burgueses, tomando então conta do Estado, aplicaram as medidas não só para liberar, né, as potencialidades do capitalismo, né, então tornar, favorecer o desenvolvimento do capitalismo, como também várias medidas no sentido de reforçar os seus próprios ideais, que reforçariam o seu próprio predomínio econômico. Né? Então, acabar com os obstáculos para o desenvolvimento do capitalismo e a obtenção de mais riqueza e liquidar com todos os elementos jurídicos que, de alguma forma, os impactavam, como, por exemplo, a liquidar com as diferenças baseadas no nascimento. Né? Um dos historiadores mais famosos, um dos historiadores marxistas mais famosos da Revolução Francesa é Albert Soboul. E ele deixa isso muito claro, né, qual é o ponto de vista, né, dos marxistas para explicar a Revolução. Segundo Soboul, abre aspas, a Revolução se explica, em última análise, por uma contradição entre as relações de produção e o caráter das forças produtivas. No final do século XVIII, o regime feudal da propriedade, a organização feudal da agricultura e da manufatura não correspondia às forças produtivas que se desenvolviam e constituía algemas dessas forças. O desenvolvimento da revolução é bastante claro. Sua causa reside no poder econômico e intelectual da burguesia madura e seu resultado foi a consagração desse poder em lei. Então, a burguesia estava em ascensão, já era dona dos meios de produção e se opõe, né, vitoriosamente, numa luta de classes, contra os grupos feudais, a elite dominante do modo de produção feudal. E aí estabelece, então, todos os seus. Consagra seu poder em lei ao tomar o Estado, lembrando que o Estado, para os marxistas, né, para o próprio Marx, ele diz, é o comitê da burguesia, segundo a análise do própria. Então, essa é a primeira interpretação que eu gostaria de trazer a vocês, que é uma das poucas que é uma interpretação geral, mas é muito simplória. É muito simplória, não é nem simples, é simplória, porque reduz, né, toda uma complexidade que vimos nessas aulas, toda essa complexidade social, econômica, cultural, jurídica, política, um esquema de classe A contra classe B, e a vitória da classe, enfim, de uma delas, né, A ou B. E, enfim, essa redução da revolução a esses termos explica muito pouco. Não explica como a nobreza se sentiu no na primeira fase do processo revolucionário, por que parte da nobreza se opôs à coroa, né, se a coroa seria, né, justamente aquela que estava resguardando o seu poder. Né? Não explica a dinâmica das disputas internas da própria fase
revolucionária após a queda da monarquia entre diferentes facções. Não explica a descristianização, etc. Bem, passemos para a tese de Alexis de Tocqueville, que eu mencionei em algumas ocasiões aqui. Tocqueville foi um dos grandes pensadores franceses do século XIX e ele refletiu sobre as mais diversas questões da sua época, né? Num dos seus trabalhos mais relevantes, O Antigo Regime e a Revolução, ele apresentou uma interpretação bastante original do fenômeno revolucionário. Na época dele, a maior parte dos que se dedicavam a pensar a revolução olhavam para ela como simplesmente um momento de ruptura. Havia uma França antes da Revolução, uma França depois da Revolução, sem qualquer linha de continuidade entre um período e outro, né? Entre a França do Antigo Regime e a França fruto da Revolução Moderna, né? Então, ele destacou, por isso que é bastante original até hoje, né, que havia linhas de continuidade entre o Antigo Regime e a França pós-revolucionária, linhas de continuidade, inclusive, foram intensificadas. Não só começaram no Antigo Regime e se mantiveram, mas como foram aceleradas e intensificadas pela própria Revolução. Então, a Revolução teria acelerado um certo processo. Que processo foi esse? Da centralização centralização do poder, da administração e a homogeneização da França, né? Passou uma régua, vamos dizer assim, nas instituições, né? Tanto do ponto de vista fiscal, administrativo, jurídico, etc. E tal. Algo que ele percebe já existente no antigo regime, a pouco estava acontecendo, né? Mas que a revolução então precipita de uma maneira violenta. As palavras dele: por mais radical que tenha sido a revolução, inovou muito menos do que se geralmente supõe. O que a revolução foi menos que tudo é um acontecimento fortuito. Pegou o mundo de surpresa, é verdade, e, entretanto, era apenas o complemento do mais longo trabalho, um encerramento súbito e violento de uma obra na qual 10 gerações de homens tinham trabalhado. Se não tivesse acontecido, o velho edifício social não teria deixado de cair em todo lugar, aqui mais cedo, ali mais tarde. A coisa ia acontecer. Apenas teria continuado a cair parte por parte, em vez de desmoronar, né, de uma só vez. A revolução concluiu bruscamente por um esforço convulsivo e doloroso, sem transição, sem precaução, sem complacência, o que teria se encerrado pouco a pouco por si mesmo ao longo do tempo. Essa foi sua. Ou seja, a revolução não tem nada de muito original, ele mesmo coloca aqui. Não tem nada de muito original. Ela só foi, digamos, velocidade máxima, sucesso que já vinha acontecendo antes, e que, por conta dessa intensidade, foi muito violenta e traumática, né? De uniformizar tudo, né? Liquidar com todas as diferenças e centralizar o poder, né? Segundo Tocqueville, isso iria acontecer de modo, digamos, adaptado às tradições, ao próprio tempo, né? Mas que, enfim, a Revolução deu continuidade ainda assim. Temos ainda uma interpretação, que é a interpretação de Hannah Arendt. Arendt, filósofa judia, fez uma interpretação específica sobre o período do terror. Ela não para fazer uma reflexão, digamos, a obra dela não está devotada especificamente só à Revolução Francesa, né? Mas em uma parte do trabalho dela, do livro chamado Sobre a Revolução, ela para refletir sobre essa parte sobre a Revolução Francesa, a experiência da Revolução e a experiência do terror, né? E ela tenta ali explicar por que o processo revolucionário teria então alcançado esses níveis tão elevados de violência, que é uma questão que, bem na verdade, está aberta até hoje, né? Eu apresentei a vocês uma possível explicação, né? Essa conjugação de várias crises, né? Interna, externa, crise econômica e social, né? Mas, enfim, ele está em aberto. E, segundo ela, a questão se explica pelo fato de que a violência perpetrada, enfim, as questões que surgiram no terror, é explicado pela tentativa, então, do Estado francês, né, do Estado revolucionário francês, de atender, né, a abandonar a liberdade para atender o império da necessidade, isso é responder, né, às demandas sociais francesas, né? Então, segundo ela, abre aspas, um trechinho, foi a necessidade, a carência premente do povo que desencadeou o terror e condenou a revolução à ruína. Não foi a conspiração de reis e tiranos, mas sim a conspiração muito mais poderosa da necessidade e da pobreza que os distraiu por tempo suficiente para perder o momento histórico.
Enquanto isso, a revolução havia mudado de rumo, não visava mais a liberdade. Seu objetivo passara a ser a felicidade do. Então, ao buscar essa felicidade do povo, suprir essa necessidade, o Estado acabou, então, ampliando os seus poderes, sempre enfim, nessa busca impossível de garantir essa felicidade do povo, teria descambado, então, para a violência. E, finalmente, a interpretação de Benjamin Constant. Constant é um intelectual do século XIX, como ele citou, que eu vi até um pouquinho anterior. Ele viveu a Revolução, né, ele passou pelas diferentes fases da Revolução Francesa, então né, ele teve uma experiência aí de sobrevivente, vamos dizer assim. E, na França restaurada, ele fez uma série de reflexões sobre o poder, sobre as instituições, etc. Em 1819, ele ele concedeu uma palestra. Depois essa palestra dele foi publicada na forma de texto, como A Liberdade dos Antigos contra dos Modernos. Nessa palestra, Benjamin Constant então apresenta o que o que seria essa liberdade do seu tempo, né? E comparando então com a liberdade dos antigos, ele aponta o que teria sido o problema dos excessos da revolução no seu período mais radical. Então ele entendia que na contemporaneidade não era mais possível um regime, se construir um regime político baseado numa participação frequente e ativa das pessoas na condução dos negócios públicos. Havia necessidade de um sistema agora representativo e, ao mesmo tempo, conjugasse né, a necessidade de direção do Estado, de organização do Estado em bases né, mais representativas e desse liberdade à população para se dedicar aos seus próprios afazeres, à sua própria sobrevivência. Vamos dizer assim, né? Então, os modernos queriam segurança jurídica, queriam garantias civis, e queriam também lidar com a sua própria vida, entregando poder para um conjunto de representantes. Né? Os revolucionários, não, segundo Benjamin Constant, não teriam entendido essa nova realidade, tentaram aplicar aquilo que era a liberdade dos antigos, isto é, da participação na condução da polis. E aí, digamos, esse descompasso, tentar aplicar a liberdade dos antigos, o sistema político de participação direta, numa outra realidade, teria levado a excesso, teria levado a problemas e erros. Né? Nas palavras Constant, uma é a liberdade dos antigos, cujo exercício era tão caro a eles. A outra é a liberdade cujo uso é útil às nações modernas. O objetivo dos antigos era a partilha do poder social entre todos os cidadãos de uma mesma pátria. Era isso que eles chamavam liberdade. O objetivo dos modernos é a segurança dos privilégios privados, e eles chamam liberdade as garantias concedidas pelas instituições a esses privilégios. Por não terem percebido essa diferença, homens bem-intencionados tinham causado grandes males durante nossa longa e tempestuosa revolução. Então, aqui nós podemos comparar. Né? A Hannah Arendt explica o terror, especificamente o terror, né? No abandono do princípio da liberdade em favor do princípio da felicidade, né? do Estado buscar a felicidade dos seus cidadãos, enquanto Constant explica os excessos da Revolução, né? que levam a todos esses grandes males, sem sombra de dúvida, se referindo a esse período também do terror jacobino, né? Como esse descompasso né? de tentar aplicar um modelo que já não era mais possível, vamos dizer assim, né? de levar a participação ativa dos cidadãos, essa partilha social né, do poder, em contexto que isso não era mais possível. Né, e aí teria causado mais. Bem, gente, com isso nós finalizamos a nossa aula e, portanto, também o nosso curso. Tivemos a oportunidade aqui de ver então, a fase final da Revolução e algumas interpretações relevantes. No conjunto da obra do nosso curso, vimos então os elementos, os processos, os eventos e os conceitos mais significativos da Idade Moderna, falando de Renascimento, de Reforma, Contra-Reforma, da Revolução Inglesa e Francesa e tomando como pretexto esses dois grandes eventos e processos históricos, falando de absolutismo, falando das características econômicas da Europa moderna, etc. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.